Bom dia, paz do Senhor, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo seja com todos nós. Fé, uma palavra tão pequena, mas de um significado imenso. A fé é algo que nos impulsiona a lutar, a prosseguir, a fazermos escolhas. A palavra de Deus nos diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Por muitas vezes dissemos que temos fé, mas na hora que realmente somos postos à prova, é aí que veremos se realmente temos fé ou só falamos. Por que essa palavra tem tanta força? A Bíblia nos diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Porque se cremos que Deus existe, se temos fé que Ele existe, estamos afirmando que cremos em algo que não vemos, mas temos certeza que Ele existe por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele faz. Porque por muitas vezes é mais fácil você acreditar em coisas que são, vamos dizer assim, negativas, são mais fáceis de acreditar do que coisas boas. Por exemplo, alguém chega e te fala assim, viu? Deus vai te dar uma grande bênção hoje. Aí você fala assim, tomara, tô precisando mesmo. Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim, recebo, sim, eu acredito que vai vir. Outras já respondem, se vir veio, mas se não vir também tá bom. Quando você tem fé, mesmo que ninguém acredite, você acredita. Porque a fé, ela nos impulsiona a acreditar no impossível. Um certo dia, eu vi alguém falando que estava com uma pessoa que estava com muita dor de cabeça, muita dor, e não tinha remédio em casa. Essa pessoa nem acreditava em Deus. Mas como essa pessoa que estava com ele servia a Deus e tinha fé em Deus, ele foi até a cozinha, olhou e falou, o que eu vou dar de remédio para ela tomar? Ele falou assim, se o Deus dela faz milagre mesmo, então por que não? Então ele pegou um copo d'água e levou até ela. Falou, tome esse remédio que você vai sarar. Ele falou com tanta convicção que ela tomou aquela água, esqueceu que tinha dor de cabeça. E ela só ficou sabendo mais tarde que o que ela tomou foi só água. Então, pare um pouco e reflita. Ela não viu o que ele colocou no copo. Mas ela creu que aquilo ia curá-la. Deus age
de maneiras que nós não entendemos, mas precisamos confiar que Ele está agindo por nós. Você consegue ver o vento? Você não o vê, mas você sabe que ele está ali porque você o sente. Assim como o vento que sopra, assim como aquela brisa que toca no teu rosto, assim é Deus. Deus, ele pode falar conosco de várias maneiras. Há quem diga, Deus fala comigo assim, outro Deus fala comigo assim, e já tem outro que diz assim, não, é assim que Deus fala, o resto é errado. Mentira. Porque Deus, ele vai falar com cada um da forma que ele vai entender. Jesus, quando ele pregava, por vezes ele falava a palavra de uma forma, a mesma palavra, e para outro público ele falava sobre parábolas, porque era a forma que aquelas pessoas entendiam. As pessoas criam nele, porque entendiam o que ele estava falando. Agora eu te pergunto, em que você tem firmado a tua fé? Em quem? A Bíblia diz que se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Ou seja, a sua fé é o seu passaporte, é o seu bilhete de entrada rumo ao seu milagre. Ao entender isso, o teu ânimo se renova. Porque quando você acredita em algo que você não está vendo, Abraão foi considerado o pai na fé. Por quê? Perdão. Por quê? Quando Deus falou com ele assim, ele só ouviu a voz. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Será que nós faríamos isso? Sair sem rumo, sem destino, com tantas incertezas de onde pousar à noite, de onde o que ia comer, o que ia beber, o que ia vestir. Uma única coisa ele tinha: a fé e a certeza que aquela voz tinha falado com ele. Nos dias de hoje, se alguém chegasse e falasse, ó, Deus falou comigo, eu ouvi uma voz que é para mim largar tudo aqui para mim ir embora. Para onde? Não sei. Vou caminhar por dias, vou caminhar por meses, até eu chegar. Não sei quanto tempo, mas eu vou chegar lá onde Deus falou que ia chegar. Por vezes vão nos chamar de louco. Como pode alguém largar tudo e sair com a mão na frente e tudo atrás? Como pode alguém abandonar tudo e sair só porque alguém falou? Só por conta de um sonho? Só por conta de uma voz que ouviu? Deixa eu falar para você, querido. Se essa voz é de Deus, você pode ir sem medo. Independente de quem se levantar contra, independente de quem falar o que quiser. Se foi Deus que falou com você, se foi Deus que deu uma direção, fecha os teus ouvidos para as vozes que estão em volta, para as vozes externas. Deus falou com você, deu prova de que era Ele falando, não tenha dúvida.
Creia tão somente. Tenha fé naquilo que Deus falou para você. Se eu preciso da fé para receber o meu milagre, por que então que eu vou duvidar? Deus, ele nunca tarda e nunca falha, ainda que muitos eu tenham por tardio. Sabe, queridos, quem carrega uma promessa, ele só tem uma palavra. Mas essa não é uma palavra qualquer. Porque o homem pode prometer e pode falhar, mas Deus, ele não falha. Enquanto você estiver acreditando, tu pode ter certeza que vai vir. Você não pode duvidar daquilo que Deus falou com você. São tantos milagres que você viu Deus fazendo na tua vida, coisas que você julgava impossível. Você já fez tantas provas com Deus e Deus sempre te esclareceu. Está na hora de parar de pedir prova e confiar mais em Deus. No momento certo. Porque, queridos, Deus não vai colocar na nossa mão algo que é para nós nos machucar. Deus, ele nos prepara sempre para entregar aquilo que ele preparou. Independente de quem está falando, independente de quem está duvidando, você não pode duvidar. Eu sei que por muitas vezes é difícil ver o cenário tudo o contrário. E você só tem uma palavra. Já que a fé é o passaporte, é o bilhete de passagem para o milagre, o que você precisa mais para embarcar? Você precisa estar preparado e esperar a hora do embarque. Uma condução, seja ela qual for, não vai sair do destino enquanto não der a hora. Por vezes temos que esperar e o esperar, a espera, por muitas vezes dói. Porque nesse tempo de espera acontece muita coisa. E são coisas para nos desanimar, para nos tirar a paz, para tirar a convicção que temos em Deus. Mas não podemos nos deixar levar por falácias. Porque se você tem uma palavra, você tem tudo. Se a palavra veio de Deus, você pode ter certeza, essa palavra não falha. A palavra de Deus é viva, verdadeira e eficaz e vai se cumprir. Amém?